Quantos trouxeram suas Bíblias? Levantem-nas. Lindo demais na conta. Quase todo mundo. Eu trouxe a Bíblia no celular. É válido. Mas nós somos o povo do livro. Não deixe de trazer o livro aos domingos, né? Quando você vier à igreja. Mas eu venho de carro, ninguém vê. Mas só em você saltar do carro e vir para a igreja com a sua Bíblia na mão, já é um testemunho, viu? Pode ter certeza. Vamos compartilhar, meus amados, do que temos para nós, e foi deixado pelo evangelista Marcos, o capítulo 12, dos versos 41 ao 44. Marcos, capítulo 12, de 41 ao 44. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, de 41 ao 44. Nós vamos fazer o que temos feito. Os irmãos que não têm as suas Bíblias na versão da NVI, que é o que o pastor usa e boa parte da igreja também, mas nós não queremos deixar o irmão que trouxe a sua Bíblia sem a oportunidade de ler na sua Bíblia, né? Ler a Bíblia a gente tem lido aí antes de cada hino, e a igreja dá ênfase à questão da leitura, né, da palavra de Deus, mas agora é o livro mesmo, você vai ler na sua própria Bíblia. Então o irmão que não tem a NVI, está usando uma outra versão, o irmão vai ler o versículo 41, depois que o pastor disser 3, os irmãos que têm a NVI vão repetir o mesmo texto, e assim sucessivamente. São 3 versículos só, não é? Não é uma leitura muito longa, ok? Marcos 12, 41 ao 43. Então, os irmãos que não têm a versão, que tem outra versão que não é NVI, depois que eu disser 3. 1, 2, 3. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando-as assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. No espaço, meus amados irmãos e irmãs, povo do Senhor, no espaço ocupado pelo templo de Jerusalém, o Senhor Jesus se sentou num lugar que ficava entre o chamado pátio dos gentios, o pátio onde os não-judeus podiam penetrar, e o pátio das mulheres. Era onde estava também a famosa Porta Formosa. Não se sabe exatamente qual das portas do templo era chamada de Formosa. Não há hoje uma localização precisa à luz do que restou depois da invasão de Jerusalém por parte dos romanos no ano 70. Mas esta não localização não impede de saber que ela tinha tal nome, Formosa, por ser ela, ao que se sabe, enorme, com cerca de 25 metros de altura e com a largura de 21 metros, por isso há documentos que falam dela como Portão Formoso. A localização preferida pelos pesquisadores é que ela estaria localizada a leste, na parte oriental do Pátio das Mulheres, na muralha interna, e que é a porta mencionada lá no livro dos Atos. Possivelmente, após as suas discussões tensas, diríamos, com os líderes judeus no Pátio dos Gentios e nos pórticos,
Jesus deve ter se assentado à Porta Formosa, como era o hábito de muitos homens judeus, alguns até esperando as suas esposas que elas realizassem os seus atos religiosos no pátio a elas reservado, porque elas não podiam ir adiante, elas não podiam se juntar aos homens, né, na adoração. Dentro do pátio das mulheres havia 13 gasofiláceos, chamados de trombetas, porque todos eles tinham a forma de uma trombeta. Cada um dos gasofiláceos se prestava a um tipo de oferta. Havia um, e este era o mais procurado, onde se colocavam os recursos para se poder comprar o trigo, o vinho e o azeite que preparariam as ofertas para o sacrifício. E como os sacrifícios eram diários, esse gasofiláceo precisava estar sempre sendo provido. Sentando-se à Porta Formosa, dependendo da posição que se ficava, dava para se ver esses gasofiláceos, especialmente este que nós acabamos de mencionar, e foi isso que deu oportunidade a Jesus de ver aquela pobre mulher caminhando até o gasofiláceo e colocando ali 2 pequenas moedas de cobre. Essas moedas eram chamadas de lepton, que significa delgadas, finas. Era a menor das moedas usadas no que era chamado então de Judeia. Em meio às ofertas ditas generosas que foram e que eram colocadas pelas pessoas abastadas, o Senhor Jesus chamou a atenção dos que estavam mais chegados a ele em relação à oferta de quem o texto lucano chama de uma viúva pobre. O argumento de Jesus foi o de que a mulher mencionada deu o que lhe fazia falta e não o que lhe sobrava. Esse era o dízimo daquela mulher, mais do que percentuais. Nós sabemos, essa questão de contribuições sempre foi uma questão difícil, mas na atitude desta mulher, nós temos o que se é preciso aprender, saber e praticar em termos de contribuição. Aprendemos, por exemplo, que ofertar tem de significar sacrifício. O importante não está no quanto se dá, no quanto se está dando, mas sim no quanto está custando para quem está dando. Embora tenhamos o costume de chamar as grandes ofertas de ofertas generosas, a verdadeira oferta generosa é a que é dada, é a que tem sido dada, é a que foi dada por alguém que para dar, que para contribuir deixou de comprar algo que precisava, que era importante, que queria, que para dar precisou de repente adiar um negócio que lhe seria vantajoso e que por causa da oferta foi deixado para depois. Enfim, para dar, deixou de conseguir alguma coisa naquele momento para contribuir. Sabe, meus amados, nesses tempos de pandemia, há membros da igreja que mesmo tendo tomado prejuízos em seus ganhos, não só não deixaram de dar, como ainda não permitiram que os seus valores de contribuição diminuíssem. Assim como houve e há os que, para não deixarem de contribuir, estão deixando de adquirir coisas, estão deixando o que pretendiam ter para depois. O tema desse culto é estarmos prontos para servir em meio à adversidade. Há pessoas fazendo isto aqui, servindo em meio à adversidade, porque se deixaram tocar pelo Espírito Santo de Deus e estão possibilitando que a igreja aqui não deixe de saudar os seus compromissos e até amplie a sua área de ajuda. O que aquela mulher tinha era muito pouco, mas era o que ela possuía, era o que ela tinha para comer naquele dia, o equivalente a uma bisnaga de pão. Era isso que ela tinha para comer. E o que ela tinha para comprar essa bisnaga de pão, ela deu. Mas na atitude desta mulher nós temos o que se é preciso aprender, saber e praticar em termos de contribuição. Mas se com o gesto da mulher do nosso texto, nós aprendemos, por exemplo, que ofertar
tem de significar sacrifício, aprendemos também que ofertar tem de significar que nós estamos conscientes de que o que somos e o que temos não nos pertence, mas pertence a Deus. Aquela viúva poderia ter dado tão somente uma das moedas e já estaria sendo para ela um grande sacrifício, mas ela deu as duas. A tragédia dos nossos dias, das nossas vidas, é que sempre há alguma coisa nelas que nós não damos a Deus. E nem sempre isso tem a ver com dinheiro, obviamente que não. O grande segredo para recebermos bênçãos para a nossa vida não está no se dar 100 para receber 200 ou 500 para receber 1000, como pregam alguns segmentos religiosos de hoje. A grande bênção para a nossa vida está no dar a Deus o que somos, porque quando nós nos damos a Deus no que somos, nada vamos querer esconder dele. Quando de coração nós dizemos: Senhor, o que tem é teu, porque o que eu sou é teu, então nós nos tornamos, amados e amadas, numa área livre, num campo aberto para a ação do Espírito Santo de Deus, e as bênçãos acontecem. Bênçãos segundo o desejo de Deus, que são as bênçãos que realmente necessitamos e não o que nós entendemos que seriam bênçãos ou são bênçãos. Não, claro que não. Nada há de errado em se pedir a Deus aquilo que nós achamos que precisamos, mas só quem se dá a Deus é que de coração pede e declara: se for a tua vontade. Mas se for a tua vontade, conforme que tu queres, Senhor, é isto que será bom para mim, mesmo que eu não entenda. A tua resposta. Só quem tem esta disposição de Deus é que vai poder experimentar respostas de Deus, que há de fazê-lo imensamente feliz, completamente feliz. Mas a atitude desta mulher nos leva a aprendermos também sobre o que temos de fazer para poder nos dar a Deus. E se com o gesto da mulher do nosso texto aprendemos, por exemplo, que ofertar tem de significar sacrifício, e aprendemos também que ofertar tem de significar que nós estamos conscientes de que o que somos e o que temos não nos pertence, mas pertence a Deus, o gesto desta mulher nos ensina que o que damos a Deus é para ser aprovado por Deus, e para sermos aprovados por Deus, nós precisamos ser reconhecidos por Jesus Cristo. Nós precisamos ter intimidade com Jesus Cristo. Nós precisamos estar inseridos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus reconheceu o gesto, a atitude e o coração daquela viúva, tanto que estamos falando dela depois de pelo menos 1993 anos. Não, os evangelhos não dizem isto, mas porque Jesus Cristo nunca destacou pessoas a esmo, esse seu destaque em relação a esta viúva e a sua oferta nos autoriza a pensar que ela era alguém que esperava o Messias e que por isso tinha um coração capaz de tomar a atitude que tomou. Verdade. Não podemos garantir isto, mas dificilmente o Senhor Jesus se deixou achar no dia e no momento quando esta mulher viúva fez o que fez sem uma finalidade. E ele estava lá por causa da vida daquela mulher. Ela não sabia. E Jesus a estava observando e a tomando como exemplo. Quando em João 14,6 Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está deixando claro que não há como se ter acesso a Deus, como se ligar a Deus e assim agradar a Deus, de modo a ser usado por Deus, estar pronto para servir a Deus em todas as circunstâncias, a não ser por Ele, Jesus Cristo. Antes dele, Jesus vir à terra para trazer a mensagem de redenção às pessoas que se ligavam a Deus, confiadas na promessa de que Deus enviaria um Salvador, um Redentor para elas.
antes de acontecer isso, o mundo estava sendo preparado para isso. Paulo disse que o Senhor Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Foi por esta razão que o anjo que anunciou o nascimento de Jesus disse aos pastores judeus que estavam nos campos na noite do primeiro Natal: hoje nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo Senhor. Era o Salvador que eles estavam esperando, que sem dúvida a viúva que deu tudo o que tinha estava esperando. É maravilhoso, porém, irmãos, perceber que fora do ambiente judaico, da civilização judaica, da tradição judaica, havia os que descobriram que existia um Deus único e que esse Deus traria a redenção para o mundo através de um mensageiro seu. Por isso aqueles sábios do Oriente, ditos magos, na tradição reis magos, mesmo sendo de uma civilização pagã, prováveis sacerdotes de Zoroastro, descobriram que Deus estava enviando esse mensageiro, esse Salvador, e foram em busca dele na terra dos judeus. Em 1575, o padre espanhol Cristóbal de Molina, ao recolher os hinos religiosos do Império Inca, que fora destruído pelos seus conterrâneos, ficou espantado com alguns hinos que ele descobriu. Eram hinos da época do rei Inca Pachacuti, que governou o Império Inca em seu apogeu entre os anos de 1438 a 1471, quando os europeus ainda não haviam chegado ao continente americano. O que se sabia era que Pachacuti havia sido um fervoroso adepto do deus Sol, chamado pelos incas de Inti. Mas o padre Molina descobriu alguns hinos que revelavam uma interessante mudança de fé desse rei Inca. De repente, pelo que o rei começou a escrever em seus poemas, o deus Sol Inti não era mais um deus, era uma obra de um deus, chamado Viracocha, que os hinos usados pelo rei Pachacuti chamavam de o Senhor Criador Todo-Poderoso de todas as coisas que existem. Durante séculos, isso foi motivo de enormes polêmicas, até que depois da descoberta de Machu Picchu, em 1911, a cidade inca perdida, descobriu-se algo inimaginável. Descobriu-se que esse rei Pachacuti convocou os sacerdotes do deus Sol Inti para lhes dizer: tenho 3 grandes dúvidas sobre o nosso deus Inti. Primeiro, ele não pode ser universal, porque quando ele dá luz no lugar, a sua luz não chega em outro lugar. Segundo, ele não pode ser perfeito, porque não fica à vontade descansando. Terceiro, ele não pode ser todo poderoso, porque a menor nuvem consegue cobrir. A confusão foi total e os sacerdotes perguntaram ao rei o que ele achava seria o Deus de verdade. E o rei então lembrou que desde a antiguidade que o povo inca ouvia falar de Viracocha, que até havia um santuário construído para ele numa região isolada do Império Inca. Lembram-se de Paulo, no altar do Deus desconhecido? E segundo as pesquisas sobre essa reunião do rei Pachacuti com os sacerdotes do Sol, feitas pelo historiador e arqueólogo americano Burt Cartwright Blanchard, da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, o rei fez uma afirmação realmente fantástica sobre o deus Viracocha. Eis o que esse arqueólogo encontrou sobre esse deus escrito por esse rei Inca. Ele é antigo, supremo e nunca foi criado. Também não necessita de ser satisfeito por uma esposa. Quando ele quer, se manifesta em 3. Caso contrário, apenas guerreiros e seres celestiais rodeiam a sua solidão. Ele criou todos os povos pela sua palavra, assim como criou todos os huacas, espíritos. Ele é o destino do homem, ordenando os seus dias e sustentando-os. Ele é, na verdade, o princípio da vida, é aquele que aquece os seres humanos através do seu filho criado, Onchad. É ele quem traz paz e ordem. Ele é abençoado em seu próprio ser
e tem piedade da miséria humana. Só Ele julga e absolve os seres humanos, ajudando-os a combater as suas tendências perversas. Ninguém até hoje conseguiu explicar de onde Pachacuti tirou essas ideias, que são as ideias cristãs do Deus único e de uma trindade. Não há absolutamente nada que mostre ou sugira que esse rei tenha tido qualquer contato com os judeus ou cristãos. E como é que ele sabia disso? Como é que ele sabia disso? Don Richardson, teologista famoso e sério e respeitado, escreve um livro sobre isso, sob o título O Fator Melquisedeque. Para evitar uma guerra civil provocada pelos sacerdotes do Deus Sol, que perderiam seus privilégios e poderes, Pachacuti concordou que a adoração a Viracocha seria feita só pelos nobres, na esperança de que logo que o povo visse o interesse pelo Deus dos nobres, poderia chamar a atenção para isso, mas infelizmente não houve tempo hábil para isso. E o que ainda é fantástico é saber que os que passaram a adorar Viracocha junto com o rei e a família real acreditavam que um dia Viracocha iria lhes mandar uma bênção especial e que essa bênção viria pelo mar. Talvez por isso, acredita o Dr. Banzer, os incas receberam sem medo o espanhol Pizarro, que impiedosamente destruiu toda a família real. Depois vieram os colonos espanhóis, que destruiu o que ainda sobrara do Império Inca. Mas hoje os cristãos evangélicos incas entendem que a bênção um dia veio mesmo pelo mar. Quando chegaram às terras peruanas os primeiros missionários cristãos, que lhes falaram de Jesus como Senhor e Salvador absoluto, a quem Pachacuti chamava de Unchal. Naturalmente que os que morreram servindo Viracocha como único Deus e Senhor, confiando na bênção que viria um dia pelo mar, morreram em Cristo, que para eles se chamavam a bênção que virá pelo mar. A viúva tomada, meus amados, como exemplo pelo Senhor Jesus, deu o que tinha, porque entregara a Deus sua vida. Ela era uma judia, e para fazer o que ela fez, ela, como dissemos, que cremos, estava entre aqueles judeus que esperavam aquele que viria redimir a Israel. Não, ela não sabia que esse Redentor estava a alguns metros dela apenas, mas ela já confiava nele. Sem Jesus não há como sermos um espaço aberto para Deus trabalhar em nós. Só a fé nele e só nele, Jesus, é que somos libertos do poder da escravidão, do pecado. Quem quiser entregar-se a Deus, dar-se a Deus de modo completo, tem de se dar a Jesus Cristo. Quando num sábado Jesus foi a uma sinagoga, a igreja dos judeus, ele foi convidado para ler o livro do profeta Isaías, que viveu 7 séculos antes dele nascer, como um bebê em Belém. No livro desse profeta estava escrito, e ainda está escrito, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18, 19, repetindo Isaías. O evangelista Lucas diz que ele, após ler esse trecho do profeta, quando Jesus acabou de ler esse trecho, fechou o livro e se assentou, como era o costume de quem iria ensinar alguma coisa, e disse às pessoas que estavam ali: hoje se cumpriu essa escritura nos ouvidos de vocês. Lucas 4, 17 e 21. O Senhor Jesus estava com essas palavras, se declarando como cumprimento da profecia de Isaías, que falava da vinda de um Salvador, mas que também prometia libertar as pessoas de tudo aquilo que oprime, que escraviza a raça humana. E assumindo a cruz, Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si os nossos pecados, morreu a nossa morte.
desimpediu-nos de tudo aquilo que impedia de nos darmos a Deus, de sermos uma área aberta, uma área livre para Deus agir. Não há como enfrentar as dificuldades da vida e vencê-las sem Jesus Cristo. Sejam essas dificuldades trazidas pela deficiência física, pela fraqueza, pelo medo, pela tragédia, pela doença ou pela morte. Em Jesus Cristo, elas são vencidas, porque nele, em nele nós nos damos a Deus como somos, e Deus age em nós para deixar de ser o que somos. Nós temos que mudar, irmãos. Às vezes nós dizemos em nossas pregações, não é? Que nós devemos vir a Deus como estamos. Temos que ter cuidado com isso. Como estamos, sim, mas como somos, não. Eu ouvi isso de um pregador e achei muito apropriado. Se virmos a Deus como somos, Deus não precisa nos salvar. Se Ele nos aceita como nós somos, Deus não precisa nos salvar. Não precisa mudar nada. Agora, vir a Deus como você está, você precisa. Porque aí você vai mudar. O Espírito Santo de Deus vai mudar a sua vida, e Deus está com os braços abertos querendo isso em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós podemos ser mudados, transformados. Não tenhamos medo, irmãos, de nos darmos a Deus. Não tenhamos medo de nos colocarmos no que somos para ser mudado, para que Deus faça isso. Porque assim nós poderemos ter forças e estaremos prontos para servir em meio à adversidade. Faça isto, e o que você ofertar, e o que você der em termos de dinheiro, em termos de envolvimento com a causa de Deus, há de ser realmente uma bênção na sua vida, conforme os propósitos de Deus, no espaço aberto da sua vida por Jesus Cristo. Deus poderá agir, e a vida será diferente, mesmo que as lutas sejam grandes, mesmo que o viver seja um desafio, mesmo que às vezes, algumas vezes, quiçá, muitas vezes, as lágrimas teimosamente rolam no nosso rosto. Mas em Jesus Cristo somos consolados. Em Jesus Cristo nossas lágrimas são enxugadas, porque até a morte deixa de ser morte, passa a se chamar vida, vida eterna. Deus os abençoe. Amém. Vamos inclinar, irmãos, as nossas cabeças por alguns momentos. E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade, quando o povo de Deus está orando. Não conheço todas as pessoas que estão aqui, muito menos, obviamente, não sei sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Mas se nesse momento houver alguém conosco que entendeu que precisa se tornar um espaço aberto para Deus agir, que só em Jesus Cristo isso é possível, para ter a coragem que teve aquela viúva de dar até o que tinha para comer. Não é que temos que fazer isso, se for necessário, sim, mas nem sempre isso é necessário, pela graça de Deus. Mas a disposição por trás dela é que é a grande lição. O que é que eu estou disposto a dar para Deus? O que é que você está disposto a dar para Deus? Se você não tomou Jesus Cristo como seu Salvador, você não está disposto a dar nada. Você pode pensar até que está, mas não está não. Não está não. Agora tome Jesus Cristo e você vai sentir isso. Qualquer coisa, até a minha vida, se for preciso, eu a entrego, por causa do Senhor. Se você quer experimentar isso, não estou chamando você para uma vida fácil, não estou chamando você para uma vida sem problemas, não estou chamando você para uma vida com dinheiro, eu estou chamando você para uma vida com Jesus, para que Ele faça da sua vida o que tem que ser feito. E se você quiser, aonde você estiver, aí no seu banco, lá no anexo, aqui na galeria, ou em frente,
você gostaria de fazer esta decisão, levante a sua mão por um pouco, eu gostaria de saber. Nós temos pastores para ajudar você na sua decisão. Se você pela internet sentiu também esse desejo, entre em contato com a nossa mídia, através do chat, coloque lá a sua mensagem, deixe o seu nome, uma maneira de nós entrarmos em contato. Se houver alguém, não vou insistir, mas que ninguém, meu querido, minha querida, volte para a sua casa sem ter tomado esta decisão. Se houver alguém, onde estiver, pode levantar a sua mão para que a gente possa orar por você e ajudar você como igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesta noite, mais uma vez. E vamos agora para o final, o encerramento do nosso culto.